Efésios, capítulo 5, verso 14 a 18. Nós podemos ler também responsivamente esse texto. Efésios 5, 14 a 18. Eu quero meditar com você nesse desafio maravilhoso da palavra de Deus, para que possamos experimentar cada vez mais proximidade de Deus. Achamos todos? Efésios, capítulo 5, versos 14 a 18. Diz assim a palavra de Deus: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Queridos, irmãos, como precisamos hoje, como precisamos de cristãos que estejam vigiando, fazendo aquilo que o próprio Cristo disse aos seus discípulos no passado: vigiai e orai. Como vimos hoje de manhã, que nós, como servos fiéis a Deus, precisamos estar vigilantes, porque a hora que Ele vir, vai ser de repente, vai ser repentina a volta dEle, e vai pegar muito servo desapercebido, e esses servos que são pegos de surpresa porque não estão vigiando, são qualificados como servos maus. Como precisamos sim que hoje, cristãos, acordem, deixem de dormir, porque tem muitos cristãos, parece que dormindo, precisando de uma iluminação, a iluminação de Cristo. Como precisamos de cristãos prudentes no andar, no agir, pois muitos cristãos estão andando como nécios espirituais, pessoas que parecem que não conhecem nada da vida espiritual, não estão sendo sábios no modo de viver neste mundo. Como precisamos de cristãos que administrem melhor as suas próprias vidas. Tem muitos cristãos que querem administrar a vida do outro. Não, precisamos de cristãos que administrem bem as suas próprias vidas, o seu tempo, porque a nossa sociedade, a qual vivemos, os dias dela são maus. Como precisamos hoje de cristãos que procuram compreender a vontade do Senhor, a vontade de Deus, pois muitos cristãos parecem que têm se tornado insensatos ao se embriagarem com as coisas do mundo, com as coisas da vida, e estão vivendo em dissolução. Como precisamos de cristãos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos. Mas, para que precisamos mesmo tanto ser cheios do Espírito Santo, pelo qual nos foi dada essa ordem de Efésios 5, a última parte do verso 18? Todo o verso 18 é uma ordem, é um mandamento: não se embriague com vinho, mas se encha de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para vivermos as promessas de Deus em nossas vidas. É tão fácil falar: Deus prometeu, Deus prometeu, Deus prometeu, eu quero a promessa, que a promessa aconteça. Mas para essa promessa acontecer, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Olha, se você olhar a história da salvação, depois da promessa da vinda de Jesus Cristo, a próxima grande promessa maravilhosa foi a vinda do Espírito Santo, para habitar todos os que pertencem a Deus. Se você se lembra do Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele habitava, ele enchia, não todos, mas alguns, que tinham chamados específicos: ser rei do povo de Deus, governar o povo de Deus, ser um sacerdote que levava o povo de Deus diante de Deus, em orações, em súplicas, em sacrifícios,
ou o profeta que recebia a palavra de Deus e transmitia a palavra de Deus para o povo. Tirando isso, agora não. Já no Antigo Testamento Deus prometeu, vai chegar um dia, depois do Messias, que todos os meus servos e servas, que todo o meu povo será cheio do meu Espírito. Joel capítulo 2, verso 28 e 29. E o texto dá a ideia que quando o povo for cheio do Espírito Santo, esse povo de Deus vai poder viver a vida espiritual de Deus, a vida espiritual com Deus. Uma vida espiritual diferente da vida carnal deste mundo. Joel capítulo 2, verso 28 e 29 diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E nós sabemos que essa promessa se cumpriu no dia do Pentecostes. Se você ver as promessas que envolvem o Espírito Santo, você vai ver que são promessas de consolo, porque neste mundo, como as lutas, os problemas, as dificuldades perturbam o nosso ser, precisamos ser consolados. Mas são promessas de consolo, de auxílio divino, de força divina, de capacitação, orientação, certeza da salvação, certeza da presença de Deus permanente e contínua conosco. Deixe-me dar 2 exemplos de textos que falam de promessas que se cumprem em nossas vidas quanto mais estamos envolvidos com Deus, que se tornam mais claras quanto mais cheios de Deus somos, quanto mais cheios do Espírito Santo somos. Por exemplo, João capítulo 14, verso 16, Jesus Cristo disse aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador. O que o Espírito Santo faz em nossas vidas? Nos consola. A palavra Consolador traz a ideia também daquele que auxilia em momentos difíceis, um ajudador. O Espírito Santo nos ajuda até em nossas orações. Diz o texto ainda: a fim de que esteja para sempre convosco. Ele não nos abandona, Ele não sai de nós, nem de perto de nós. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Olha só o que Paulo diz: em quem também vós, preste atenção, todos os textos falam de pessoas que recebem o Espírito, têm o Espírito, mas porque em primeiro lugar recebem a Cristo Jesus. O texto de Efésios fala bem isso. Também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Qual é a garantia que nós temos que nós vamos para o céu? É o Espírito Santo. Ele é o penhor, Ele é o primeiro pagamento, dizendo: tudo será concluído na sua vida, tudo será terminado. Foi começado, vai terminar, e você vai para o céu. Ah, mas eu me sinto ainda tão fraco. Eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado. Sou incapacitado, vou te capacitar, vou agir no seu coração. Garantia é o Espírito Santo. E tantas outras operações do Divino Espírito Santo que, como promessa, podemos experimentar como realidade em nossas vidas. Nós precisamos do Espírito Santo também para vencermos as tribulações e desafios da própria vida cristã. Pense comigo. Sabe aquelas tribulações que estão dentro de nós? As tribulações que fazem parte do nosso interior, pesos que atrapalham a nossa caminhada cristã, nosso seguir a Jesus Cristo. Vou te dar um exemplo: lutas e tribulações causadas pelos nossos próprios pecados, causadas pelas nossas mazelas, querer dar um jeitinho nosso,
na vida cristã, ou as nossas fraquezas, a nossa carnalidade, tudo isso atrapalha a nossa caminhada cristã, tudo isso gera tribulações e lutas, mas o Espírito Santo, Ele nos ajuda a passar, a vencer, Ele nos transforma. Por causa dessas tribulações interiores, Hebreus capítulo 12, verso 1, a segunda parte, mas posso ler todo para você, fala que nós temos a capacidade de nos desembaraçar daquilo que está nos embaraçando na nossa carreira, que foi proposta por Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que Deus nos propôs em Cristo Jesus? Qual é a vida que Deus propõe para nós em Cristo Jesus? Nós podemos avançar, e avançar a largos passos. Podemos, com o auxílio do Espírito Santo, que nos ajuda a vencer essas coisas que nos embaraçam, que nos amarram, que nos atrapalham, que são um peso dentro de nós. Mas também tem aquelas tribulações que estão fora de nós, que estão no nosso mundo físico, e até no mundo espiritual que nos cerca. Essas lutas, posso dar um exemplo para você: tribulações, perseguições causadas por pessoas, por situações deste mundo, e não podemos nos esquecer daquelas situações, tribulações causadas por anjos do mal, que existem, estão aí agindo, como nos lembra e nos alerta 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, ou seja, esteja alerta, esteja sóbrio, não embriagado com o vinho deste mundo. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, procurando alguém para devorar. Tem lutas espirituais. Existe um ser que está assim um pouco afastado de nós, mas só esperando uma brecha, só esperando um momento para nos atacar, como um leão faminto, para nos devorar. Quem é que nos ajuda nessa luta? Porque eu não consigo ver nenhum anjo. Você anda vendo anjo por aí? Nem anjo bom, nem anjo ruim eu estou vendo. Mas dessas coisas que eu não vejo, dessas coisas que eu não tenho a noção do perigo, porque eu não estou vendo, o Espírito Santo sabe, vê, está cuidando de mim, está cuidando de você. Também precisamos do Espírito Santo para termos poder, força. Para quê? Para sermos maiores e melhores que os outros? Não. Precisamos do poder do Espírito Santo para nos ajudar a perdoar pessoas. E não somente a perdoar, também a amar pessoas. Mas não amar e perdoar como algumas pessoas muito boas neste mundo fazem. A perdoar e amar como Cristo fez, como Cristo perdoa, como Cristo ama. Amar e perdoar os nossos desafetos, os nossos inimigos, sejam quem for, e sejam aonde estiverem. Em Lucas capítulo 6, verso 27, Jesus Cristo disse assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Opa, mas peraí, eu não tenho sangue de barata. Peraí, eu tenho meus limites, nós temos os nossos limites. É verdade, nós não temos sangue de barata, nós temos sangue de gente. Mas queremos usar isso para dar desculpa de que se uma pessoa nos odeia, se uma pessoa nos ataca, é como que nós temos o direito de fazê-lo mesmo. E Jesus falou: não, façam diferente. Mas Senhor, quem sou eu? Eu não consigo. O Espírito Santo nos dá poder para isso, Ele nos ajuda. Amar e perdoar com o amor de Jesus, o amor que Jesus Cristo ensinou, o amor que Jesus Cristo praticou. Você lembra de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo perdoou Pedro de o tê-lo negado por 3 vezes. E quantos outros Jesus Cristo perdoou? Ele praticou o que ele ensinava.
E agora ele ordena aos seus discípulos, ele ordena aos seus servos que façam o mesmo. João capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Eu lembro, Senhor, o Senhor quer que nós amemos uns aos outros, como nós amamos a nós. Não. Vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como é que é o amor de Jesus Cristo por você? Como é que é o amor de Jesus Cristo por aquela pessoa que é difícil de amar? É desse jeito que nós temos que amar. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para viver o próprio Evangelho de Cristo Jesus no nosso dia a dia. Para viver o Evangelho como boas testemunhas. Testemunha ruim tem de monte por aí. É fácil ser má testemunha. Tanto que vemos escândalos, vemos coisas absurdas sendo feitas por pessoas que se dizem cristãs. É por isso que somente com o poder do Espírito Santo podemos ser testemunhas boas de Cristo Jesus. Atos capítulo 1, verso 8. Jesus disse aos seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Como é que podemos ser boas testemunhas de Jesus? É com a ajuda do poder do Espírito Santo. E devemos ser boas testemunhas de Jesus no nosso falar. Lembra do texto que nós lemos no começo? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1. No nosso falar, no nosso agir. E por que temos que ser boas testemunhas? Para não desonrarmos o nome de Jesus. Para que o nome de Jesus não seja blasfemado pelas pessoas por causa do que nós falamos ou fazemos ou deixamos de fazer. O Espírito Santo nos ajuda. Sim, o Espírito Santo nos ajuda a viver o Evangelho de Cristo como sal. Porque Jesus Cristo disse para os seus discípulos: vocês são o sal da terra. Mateus capítulo 5, verso 13. E o sal, se não tiver sabor, não presta para nada. Ou seja, vocês são pessoas que devem trazer sabor a este mundo. Devemos ser o sal da terra, ser influência visível daquilo que é invisível em nós, ser influência contra a podridão do mundo que nos cerca, e devemos manifestar o sabor agradável da vida de Deus. Como é que eles vão saber? Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não foram tocados, que não são cheios do Espírito Santo, como é que eles vão saber como é a vida abundante em Cristo Jesus? Não tem jeito, a não ser que nós mostremos. É gostoso servir a Cristo, é gostoso adorar a Cristo, é gostoso ser cheio do Espírito de Cristo. E o Espírito Santo nos ajuda nisso, nos ajuda a viver o Evangelho de Cristo como luz, porque Jesus Cristo disse que os seus discípulos são luz. Mateus capítulo 5, primeira parte do verso 14: vós sois a luz do mundo. Verso 16: então brilhe também a vossa luz diante das pessoas, para que elas vejam as vossas boas obras e deem glória ao Pai que está nos céus. Devemos ser luz, uma luz tão poderosa que influencia as pessoas, não forçando, mas apontando o caminho certo para elas, o caminho da salvação através de Jesus. Com as nossas ações, nossa forma de falar, nossa forma de amar, vamos ser uma influência agradável, influência benéfica, influência saudável para todos que estão ao nosso alcance, para que eles glorifiquem a Deus pela nossa vida, deem glórias a Deus Pai por nossas vidas. Quem é que faz isso em nós? É só o poder do Espírito Santo. Queridos, nós tenhamos essa consciência do quanto que nós precisamos do Espírito Santo na nossa família, no nosso caminhar, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, como precisamos da ação poderosa do Espírito Santo, que em nós vai além de nós. Por isso, esse desafio,
Busquemos nos encher mais e mais do Espírito Santo de Deus. Ou, na ideia do versículo, deixe-se encher do Espírito Santo de Deus. Não somente nós, pensamos por nós, mas pensamos por nossa igreja também. Que nossa igreja seja cheia do Espírito Santo para que possamos enfrentar os desafios que nós temos. E sermos uma igreja que agrada a Deus e que serve a comunidade consensuense. Mas não somente que enfrentamos os desafios, o que quer que venha, que enfrentemos no poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos encha com o seu Santo Espírito, porque nós precisamos muito ser cheios do Espírito Santo. Que Deus assim nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos encerrar esse tempo que passamos aqui. Quero convidar você nessa última oração. Antes que eu rogue a bênção do Senhor, ore você. E desde que nós lemos e oramos e cantamos no culto, para nos conduzir a esse momento, a esse desafio, peço ao Espírito Santo de Deus que esteja te ajudando, clareando, iluminando o seu coração. Que haja um despertar nosso, como lemos em Efésios. Peça ao Espírito Santo que se encha a sua vida, se assim o seu desejo, porque não deve ser nada forçado, mas é tão maravilhoso ser cheio do Espírito Santo, é tão desafiador. Como podemos não querer? Ore você. E se existe alguma coisa como que querendo atrapalhar você se deixar encher, peça ajuda a Ele. A pessoa mais interessada em encher a sua vida é o Deus que te ama, é o Deus que enviou o Filho unigênito dele para morrer naquela cruz horrível por você, é o Deus que prometeu e disse que Ele quer encher você completamente. Pai Santo, ao meditar na Tua Palavra com os meus irmãos e irmãs, eu peço, ajuda-nos a caminhar por essa Tua vontade, que é sermos cheios do Teu Espírito Santo. Não para a nossa glória, não para que coisas sobrenaturais aconteçam para o nosso benefício carnal, por nossa vontade egocêntrica e egoísta, não, Senhor, para a Tua glória. Mesmo que nada de sobrenatural aconteça, mas que sejamos cheios do Teu Espírito Santo. E caminhando cheios do Teu Santo Espírito, glorifiquemos a Ti, ó Senhor Deus, porque esse é o propósito e razão de nossa vida, é o propósito e razão primeira de nossa igreja, glorificar a este que é digno de todo louvor, honra e glória, a Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo. E encerrando esse culto, Deus, nos desafiando a isso, a buscarmos sermos cheios do Santo Espírito, eu rogo a bênção da Tua paz sobre nossas vidas, sobre nossa igreja, as famílias que compõem nossa igreja. Sim, que a Tua paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração, ó Deus, e a nossa mente no lugar mais seguro, que é em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te dê uma boa semana abençoada e que você experimente o enchimento do Espírito Santo já nessa semana, por que não dizer assim? Deus te abençoe e até mais quando Deus assim quiser.